Olá pessoal, mais uma vez aqui com a obra do Lee Patterson, Os Problemas da Estética. Estamos agora indo para o capítulo 9, estamos perto de nos despedir. Uma pena, né? Vou sentir falta, Lee Patterson. Vamos lá. Capítulo 9, o processo artístico. A gente vai iniciar ele com uma pergunta. Qual é a lei da arte? Bem, se for traçar uma linha temporal, imaginou-se por séculos que a arte era imitação puramente da natureza. Até o romantismo, a lei da arte era a beleza, seja como harmonia, proporção, perfeição interna ou imitação. Foi-se pensado dessa forma por muito tempo. Com o romantismo, iniciou-se um movimento que subvertia esse ponto de vista. Passou-se a admirar que a beleza era a beleza da expressão, ou seja, beleza estaria num sentimento revelado, numa interioridade. Outra consequência desse pensamento romântico foi de pensar a beleza não como uma lei, e sim como um resultado da obra de arte, que o artista não deveria se preocupar em perseguir a beleza, mas sim em ter êxito em sua obra de arte, que assim, com o êxito da sua obra de arte, ele atingiria a beleza. O que no fundo vai significar que não existe uma lei geral da arte, o que também não significa necessariamente que a arte seja privada de leis. Vai existir uma regra individual da obra a ser feita. Podemos até pensar nisso como uma regra geral. A regra de que existe uma regra individual da própria obra. É tipo uma regra dentro da regra. A regra existe, a regra individual da própria obra, e que essa regra individual da própria obra seria a regra geral. Bem, apesar de enrolado, vamos dar continuidade aqui. Vamos agora falar sobre o processo de formação da obra. Esse tema já foi já teve muitas considerações filosóficas e teóricas, mas durante muito tempo esse tema foi deixado de lado pelas considerações filosóficas do mesmo, até que os próprios artistas passaram a meditar sobre isso, como por exemplo o Goethe, o Edgar Allan Poe, o Gustave Flaubert ou até mesmo o Paul Valéry. Já vão também existir filósofos que se debruçaram nesse assunto, como por exemplo o Benedetto Croce, que eles enfatizam as obras acabadas, afirmando que essas obras acabadas, elas já irrompiam perfeitas no mundo humano, desconsiderando o seu processo de formação, que acredita ser uma cópia de uma imagem interna que já estava formada na cabeça do artista, como se o artista fosse um mero copiador de uma obra que já estava dentro de sua mente, que precederia a sua execução. Enquanto isso, outros autores, como o John Dewey, eles falam do processo artístico. O processo artístico, na visão do Dewey, seria especificamente um processo orgânico, que teria uma trajetória parecida com o ciclo da vida, tirando a parte da morte. Ou seja, teria uma gestação, um nascimento, um crescimento, uma maturação, até a conclusão da obra. Já outros teóricos afirmam que o processo artístico é somente a realização, que a imagem apenas existe quando a execução é finalizada, e que assim o artista depois disso seria ele próprio espectador da sua própria obra. Na visão do Lee Patterson, a obra de arte age antes de ainda existir, através de uma espécie de sensação de antecipamento e pressentimento desse êxito, e que apesar de ser verdadeiro que a obra só existe depois de formada, também é verdade que a obra age como um formante, oferecendo pistas ao artista, sendo a conclusão de um projeto que foi estimulado, promovido e dirigido por ela mesma. E assim chegamos a novas perguntas. O processo artístico seria uma criação ou uma descoberta? Vão existir defensores dos dois âmbitos, tanto aqueles que veem a obra como resultado de um processo de criação absoluta, onde o artista tira tudo de si, todo o seu substrato de gênio, toda aquela coisa para fazer a obra, enquanto outros vão ver a obra como algo que já estava lá,
E o artista foi um privilegiado em revelar e mostrar ao mundo aquilo que já existia. Essa ideia tem defensores como, por exemplo, Michelangelo e Marcel Proust, que afirmava que a obra de arte preexiste a nós. Pareson, mais uma vez, tenta ser conciliador dessas ideias. Ele acredita que sim, o artista é autor da sua obra. Isso, bom, parece ser meio óbvio, né? Mas dada a discussão que nós estamos tendo aqui, mas por outro lado também temos que reconhecer que a obra possui uma certa geração interna, fazendo com que o artista não faça exatamente tudo o que ele quer, mas ele se emaranhe dentro da lógica interna daquilo, sabe? Ou seja, o processo artístico não é criatividade absoluta e incondicional do artista. E essa discussão não vai parar, né? Outro debate muito feito é se o processo artístico ele é inspiração, se ele é transpiração, tormento, trabalho, fadiga, se é êxtase. Como sempre, é mais uma discussão que vai dividir muito. Vão existir muitos exemplos durante os séculos de artistas e pensadores que adotam a ideia de arte como um extremo esforço, uma maceração muito penosa, um sacrifício, todo um extremo rigor. Vamos ter artistas que trabalhavam diuturnamente nas suas obras, sem descanso, sem parar. Enquanto isso, teremos também outro lado, que vê o processo artístico baseado na inspiração, da explosão, que leva a uma grande facilidade operacional, como um baque de felicidade, um derramamento de alegria da criação. E essas linhas de pensamento influenciam inclusive no gosto. Não cansam de existir detratores dos dois pontos de vista. Pareson, como sempre, ele é muito ponderado e nos leva a ver que esses dois aspectos não funcionam de forma separada, na verdade, e que, na realidade, eles coexistem. Mas essa questão do processo artístico ainda nos leva a outros fatores. Alguns consideram que o processo artístico não é essencial, até porque isso não interessaria ao espectador da obra, que deve fixar o seu olhar na perfeição da obra. Paul Valéry afirma que devemos distinguir entre a perfeição da obra, que é pronta e imediata, e a dificuldade da sua feitura, que realmente seria um processo duro e penoso. Como sempre, Pareson pondera que temos que analisar que a obra no seu acabamento não é separável do processo de formação, mas que também não devemos enrijecer tantas coisas, né? A ponto de que essa inseparabilidade da obra e do processo seja absoluta. É como se o processo estivesse inserido na obra, mas a obra vai muito além disso. Mas ainda tem mais uma última coisa para finalizar esse capítulo. Mais perguntas, né? E a última do capítulo é: o processo artístico se conclui com a obra ou ela se perpetua, ela passa para depois? Há aqueles que afirmem que o processo artístico da obra continua, que a obra ela é incompleta. E sendo incompleta, ela faz necessária uma participação ativa daquele que a aprecia através de inúmeras contribuições para que ela mantenha a sua vida. Vão existir já outros artistas onde isso da incompletude é proposital, onde eles fazem uma obra propositalmente incompleta, é deliberado deles, e já esperam que aquele que vai apreciar a obra ajude nesse processo de feitoria, nesse processo de confecção. E outros afirmam que isso, e assim, alguns vão afirmar que esses pontos de vista são apenas poéticas. O inacabado na obra de arte obedeceria a um programa de arte, a uma poética, não sendo uma unidade em si a ponto de ser geral e especulativo, ou seja, não é estética. Sobre isso, na página 199, Luiz de Pareson afirma: a completeza e definitividade que a obra enquanto forma deve ter no plano estético não contrasta em nada com a sugestividade e transformabilidade programadas no plano poético, e a abertura da obra a uma multiplicidade de interpretações não tem nada a ver com esses casos programáticos de inacabamento, mas consiste precisamente no caráter concluso e definido da obra enquanto tal. Ou seja, e a infinitude da obra não se dá necessariamente na sua incompletude, mas a incompletude pode ser um caminho. Só é importante a gente entender
que não é uma regra, não é uma norma, não é algo de caráter geral, é um programa de arte ou uma poética. E bom, acabou esse capítulo aqui, próximo nos vemos em breve.